Então vamos cantar o hino então. 419, Mão ao Trabalho.
448, IG.
Então vamos continuar o estudo de 1 Coríntios capítulo 16, acho que termina hoje. Nós fomos domingo passado, ou quarta-feira, também não me lembro direito. Domingo de manhã, 15 do 5/22. Hoje é dia 22. Vamos até o versículo 9, o capítulo 16. Então vamos continuar com o versículo 9 do capítulo 16. O que Paulo nos diz? É o último capítulo da carta de Paulo aos primeiros Coríntios. Depois tem a segunda carta, né? Versículo 9. Então o apóstolo Paulo, nós já vemos aquele dia, que ele diz que ele fala, note bem aqui, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então o apóstolo Paulo aqui, ele diz que uma porta grande e eficaz, além de ser uma porta grande, todas oportunidades, que ele tinha uma certeza tanto confiante em Deus absoluta, que ele viu que a porta grande abriu para ele trabalhar, para ele pregar. E ele fala em eficaz. Não era assim que abriu uma porta, Deus abriu aquela oportunidade para o apóstolo, e eficaz, ia render muito para a obra missionária, para a obra de Cristo, do Evangelho. E às vezes para nós também, se a gente se dispor mesmo no Evangelho, naquele desejo de pregar a palavra de Deus, abre a oportunidade, Deus dá a oportunidade. Só a vida que Ele nos está dando, permitindo, é para nós pregarmos, para nós falarmos, convidar as pessoas. E também vemos aqui a extensão do Evangelho, que começou, olha, se a gente for prestar bem atenção, a porta foi tão grande e eficaz que está até agora. Quando o apóstolo abriu a porta para o apóstolo Paulo, ele aproveitou, ele não perdeu tempo. Ele pregou naquele tempo, quando ele estava vivo. Vocês notem bem, como que hoje não é assim. O apóstolo tem muito galardão por causa disso. Porque nós, às vezes que nós ensinamos, depois que nós partirmos, às vezes aquilo que nós deixamos de exemplo e de ensinamento serve para as pessoas que vêm. Eles vão lembrar-se do exemplo. Muitas coisas que nós aprendemos aqui no passado com o nosso irmão Félix, ele partiu, mas abriu uma porta para ele também grande e eficaz, que tem os filhos dele na fé, que estão seguindo o que ele ensinou. E o apóstolo Paulo deixou escrito para nós, para as igrejas hoje, como seguir o caminho, os ensinamentos que ele deixou. Ele falou assim, e abriu uma porta eficaz, só que também tem um porém, que ele deixou aqui também. E há muitos adversários. Adversários vêm até hoje. Sérgio Baldo está assistindo, estou vendo ele aí. Então ele abriu essa porta até hoje, o apóstolo Paulo, a oportunidade que Deus deu para ele, porque ele atendeu o chamado de Jesus, lá no livro de Atos, no capítulo 9, versículo
3, parece. Atos 9, versículo 3. Então, quando ele encontrou com Jesus, ele aceitou. Quem ele estava perseguindo? O apóstolo Paulo, ele era um adversário muito grande de Jesus, dos discípulos. Então, aqui devemos, olha, e há muitos adversários, aqueles que se colocaram contra o ministério dele. E tem muitos hoje ainda. E era muito. E isso vem até hoje, que não pregam o evangelho verdadeiro. Pregam o evangelho, mas pregam mais as obras, a obediência. Muitos creem que o cristão, se não obedecer até o fim, ele não será salvo, ele perde a salvação, ele não pode dizer que essa eternidade é para sempre. E agora que no versículo 10, devemos, ele fala Timóteo e Apolo. E se Timóteo for vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Então, o apóstolo Paulo está falando devido à juventude de Timóteo. Então, Paulo, ele para que ninguém, que não permitirem que ninguém o intimide. Então, o apóstolo Paulo ficava preocupado com ele, sendo jovem, que ninguém intimidasse ele, desanimasse ele do evangelho. Porque a tendência das pessoas mais maduras põe dificuldade para os crentes novos. E nós devemos também não por tropeço. Os crentes maduros não devem pôr tropeço nos crentes novos que vêm converter, novos para o ministério, vêm para a igreja. Então, e o apóstolo Paulo diz que porque trabalho na obra do Senhor comigo, como eu também. Então o apóstolo Paulo falou que, já que Timóteo está com o apóstolo Paulo, ele devia ser tratado da mesma altura que o apóstolo Paulo era tratado. Então o apóstolo Paulo, pelo que nós vemos aqui, ele queria que os outros, os irmãos, onde que eles andavam, onde que ele fosse, tratassem o Timóteo como a mesma altura do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele era apóstolo, e Timóteo não era apóstolo, ele era um discípulo. Mas não por causa disso que ele queria que diminuísse a crença dele, não confiasse nele. Então, e o 11? Portanto, ninguém o despreze, ele está falando aqui, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando da sua juventude, para a sua juventude e a inexperiência. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha muita experiência. E ele via que a Timóteo, ele era jovem e era não tinha a experiência que o apóstolo Paulo tinha. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha sofrido muito. E o apóstolo Paulo, além disso, ele era um perseguidor. E a experiência que o apóstolo Paulo teve foi muito grande. Ele próprio foi chamado direto pelo Senhor. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele viu o Senhor ressuscitado. Ele viu o Senhor. Então ele tinha uma experiência que ele não sentia menos com os outros apóstolos que acompanharam o Senhor presente. Mas o apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor. Então ele falava, olha, ninguém o despreze, referindo à juventude dele e à inexperiência de Timóteo. Mas, ele fala,
acompanhai-o em paz, vai com ele em paz, para que venha ter comigo. Então Paulo diz que ele não queria que ele venha para ele com um mau relatório. Eu não quero que Timóteo venha para mim, comigo, com um mau relatório. Que ele venha com um bom relatório. Ninguém hoje gosta de ouvir um mau relatório. Ninguém gosta de ouvir derrota. Nós não devemos ter prazer em derrota dos outros. Deve lamentar, deve orar. Então ele diz, pois espero com os irmãos. São aqueles que acompanhavam a Timóteo. Só que aqui não fala quem é, mas que acompanhava, está falando dos irmãos. Que acompanhavam ele. Olha o versículo 12. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco. Uma visita anterior, né? Mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ocorrer boa ocasião. Então, quando o apóstolo fala acerca do irmão Apolo, sabe que lá no início dessa carta, no capítulo 3, esse Apolo, lembra que teve aquela quase visão da igreja, aquela de criancice, você falava, eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo. Então o apóstolo Paulo precisou exortar aquela igreja, a igreja de Corinto, aqueles irmãos, porque olha, vocês estão dividindo, fazendo acepção ou comparação com pregadores. Um é eloquente, o Apolo, ou sou de Paulo. Não, são todos discípulos, servidores do Senhor. Na igreja não pode ter um mais privilegiado que o outro. Comparação, cada um tem um estilo, cada um tem um jeito de pregar, de falar. Um é mais brincalhão, um é mais carismático, mais atrativo, e outros não. Então, mas são tudo servo do Senhor, trabalham para o Senhor. Então ele diz aqui, e acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos. Paulo diz, eu roguei, eu pedi muito, eu insisti muito, que fosse com os irmãos ter convosco. Mas, na verdade, ele não teve vontade de ir agora, e ninguém é obrigado. Agora, qualquer motivo que fosse, irá, porém, quando se lhe ocorrer boa ocasião. Talvez isso não seria um bom pensamento. Às vezes as pessoas têm que ter uma boa ocasião, não é o momento de ir agora, espera, talvez sim, talvez não. Que no caso do apóstolo Paulo, diz que ele viu uma porta grande e abriu. Foi uma ocasião que pareceu para ele uma boa, ele aproveitou. Ou quando abrem as portas para nós, examinando bem, devemos entrar nessa porta e seguir em frente o caminho que há. Então ele fala, quando uma oportunidade boa, que parecesse para ele talvez, e a igreja em Corinto respeitava extremamente o Apolo, tinha uma boa estima por ele, estimava esse irmão. Agora aqui no 13 vem as exortações. Olha o apóstolo Paulo fala, vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Quando o apóstolo Paulo diz vigiai, é para vigiar.
como fosse falando para a igreja, ó, vigiai, se expõe como fosse uma ordem militar. Seja um vigilante. Ser vigilante e estar firme na fé. Não deixe que o diabo troque a sua fé, uma fé de seguir Cristo crucificado, sofrer por Cristo, por outras coisas mais fáceis. Porque o diabo, ele é intruso. Olha lá em 1 Pedro 5, versículo 8, Pedro disse isso. Olha o que Pedro disse. Sede sóbrios. Pedro diz, sede sóbrios. Quer dizer, sede prudentes. Ou moderados. Moderados. E seremos mentalmente e vigiai. Pedro, seja sóbrios e vigiai. Que a pessoa tem que ser prudente, moderado, às vezes vai muito rápido, muito apavorado, vai modera aí. Retira um pouco o pé do acelerador e vigia. O Pedro aqui está dando um alerta para ser vigilante, ó. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual, que é o diabo que está falando, resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Então, lembre bem que tem muitos irmãos no mundo. Essas aflições, que parece, por exemplo, são aflições para nós, para mim, para nós. Então, lembre que não é só nós que estamos tendo aflições, se é que está tendo aflições. Tem muitos irmãos no mundo, ele está dizendo, vossos irmãos no mundo, que está enfrentando, qual é a aflição? Enfrentando o adversário do Evangelho de Cristo. É muito, esse adversário que Pedro está falando aqui, que é o diabo lá, Paulo, é o diabo. Esse adversário aqui, que nós enfrentamos, ele é muito poderoso, muito poderoso. Ele é astucioso. Ele engana qualquer um e derruba qualquer um. E ele fala, a fé sempre se refere em Jesus Cristo, tudo no que ele fez naquela obra dele terminada na cruz. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Todos verdadeiros cristãos que estão trabalhando no mundo, cristão, enfrentam esses ataques de Satanás, uns mais outros menos. Não tem um ditado, saiu na chuva para se molhar? Então, quer enfrentar dificuldade, vai, procura. Se ficar parado, com a boca calada, se você trabalha num lugar, não fala de Cristo, não fala do Evangelho, vai tudo bem. Vai tudo bem. Mas começa a pregar para ver. Começa. Quando eu comecei a trabalhar na Jacques Teplan lá, logo nos primeiros dias, já não pareciam comigo, porque cismaram comigo, que eu era cristão, pelo jeito, e então põe eu na banca trabalhar, bater painel nas caixarias do carpinteiro, e saiu o assunto, e aí foi me ameaçaram até me mandar eu embora, eu estava nessa experiência no início. Então, se você ficar calado, nada acontece. Quer ver um campo cristão ir bem? Ele obedecer tudo que os outros falam, faz até injustiça. É muito fácil acontecer assim para a pessoa sofrer, quando ele fala não para o homem, porque vai desagradar a Deus. Então o apóstolo Paulo aqui no versículo 13, ele fala, vigiai, e estai firme, não deixe que o diabo.
O diabo usa as pessoas para desanimar, para querer, porque você vai em outras coisas. Portai-vos, aqui fala varonilmente, eu não ainda fiel. Como é que fala na igreja da Bíblia de vocês aí? O versículo 13, vigiai e estai firme. Lê o versículo 13 aí para ele fazer um favor. Irmão Paulo e irmão Antônio, que vocês têm a versão diferente. 16. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Amém. A sua irmã Antônio também? Então, a diferença é que é só caridade aqui no fim, o resto é igual. Lê o versículo 13 aí. Vigiai e estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Está escrito aí, fala caridade. Mas aqui, essa parte já está no versículo 14. Eu vou ler aqui também igual, ó. Vigiai e estai firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, todas as vossas coisas seja feita com caridade. E tem a letrinha vermelha para ter amor. Eu acho que é um pouco diferente da caridade e do amor. Caridade é que você faz uma caridade, né? Faz uma obra, um favor, né? O amor, eu acho que a versão aí, não sei. Mas então vamos respeitar, diz a caridade é o amor. Que ninguém faz uma caridade se não tem o amor. Então quer dizer que está tudo ligado, né? Então ele fala para a gente, esse varonilmente, para a gente comportar isso como uma pessoa amadurecida. Então vamos ler, portai-vos amadurecidos, sejam maduros. O cristão maduro é fácil você entender ele e lidar com ele, que ele não se ofende fácil. O cristão maduro, ele entende todas as exortações, tudo que você faz. E o cristão que não é maduro, que ele dá tudo, qualquer coisa, ele desanima. Se vê, irmão, para seguir a carreira cristã, para chegar nessa parte de maduridade, ser maduro é difícil. Por quê? Ele não procura frequentar os cultos. Ele não analisa, não fortifica na palavra de Deus. Porque é difícil pegar os novos convertidos de hoje, aqueles que prevalecem. Poucos. Ele vai meio pingado, assim, sabe? Que ele vai mantendo, cada 15 dias a vovó vai para a igreja, e vai outro mês, outro mais, assim, para poder manter. Mas aquele que segue a Cristo fielmente, sim, olha, ele é amadurecido. Ele sabe o que ele está querendo, ele sabe o que ele está fazendo e tudo. E tem prazer. Tem que gostar, tem que amar, primeiramente a Deus. Se preocupa, um cristão verdadeiro. Então, depois ele fala, fortalecei, quer dizer, fica forte na fé. Fica forte na fé. Que é o que lhe dá força para estar lutando contra o maligno, o diabo. O diabo, ele é espírito, ele está em todo lugar. Ele está dentro na família. O diabo, o espírito maligno, ele está onde que nós estamos, ele está. Só que ele não é poderoso, ele não é onisciente, onipotente, que nem o Espírito Santo. Agora, se o cristão dá ao lugar, ao diabo, a derrota é certa. Porque, que nem Pedro disse, vigiai, seja prudente, seja sóbrio. Então aí o diabo, para lutar contra o diabo, porque ele é o vosso adversário, disse lá Pedro. Aí todas as vossas coisas sejam feitas
com um amor, caridade, com amor. Se não fizer nada com amor. Eu lembro como o Félix contava uma história, aconteceu com ele andando com pressa lá em São Paulo. Sabe fazer assim, motor? Você sabe o que eu vou falar? Sei. Ah, duvido. Quer que eu falo? Hã? Quer que eu falo? Pode falar. Alguém estendeu o chapéu para ele, levou uma moedinha e foi embora. Aí a pessoa não voltar e pegar para ela, porque ele não deu o amor. Aí tá vendo, então você tá vendo. Desculpa eu falar duvido, porque será que... Olha, uma velha contou que lá em São Paulo, você deu chapéu lá. Ele com pressa me deu com um pouco caso, o cara percebeu, rapaz, deu moedinha assim. Ô, senhor, faça favor. Em outras palavras, não sei como é que foi. Tá aqui, eu não vi que você deu com amor. Uma oferta que foi para um tapa na cara, no rosto, na cara, né, no rosto. Percebeu, ele não deu, e não deu mesmo com amor. Você viu só, gente? A pessoa percebe. É muito quando a pessoa atende. E na família funciona muito assim, meus irmãos. O marido não quer que a esposa só serve ele por... quer que fique lá, está fazendo por amor. Não com raiva. Não com obrigação. Ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a vir na igreja. Deus não obriga ninguém. Se Deus obrigasse todo mundo, a igreja viria cheia. Ele quer que nós venhamos por amor. Interessante isso aí. Ó. Falei que terminava, não termina, porque fala muito, né? Ó. Versículo 15 agora. Então, por quê? Porque Cristo ama. Tudo que faz por amor. Ele veio ao mundo porque ele amou o mundo. Deus amou o mundo. Agora o 15. Agora vos rogo, irmãos, abra um parente. Nessa daqui, não sei na sua. Sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Fecha o parênteses. Então, ele está falando que essa família aqui foi usado, eles eram usados muitíssimo pelo Senhor. Paulo está dizendo. Porque ele se entregou ao Senhor, entregar como verdadeiro. Então, agora, Acaia, em toda a Grécia, a família de Estéfanas foi a primeira a vir a Cristo, como consequência do ministério de Paulo, pela pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, vamos ver lá em Atos, foi naquela hora, Atos 9:3, tudo conhecido, conhece, né? Atos 3, quando o apóstolo Paulo encontrou com Jesus, 9, capítulo 3. Foi versículo 3, mas acho que não é não. Quando ele encontrou com João tremendo, atônito, eu vou ler o texto. E indo pelo caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Antes ele chamava Saulo. Por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? Quando ele respondeu assim, foi no momento da conversão dele, porque ele estava perseguindo, ele fala, indo pelo caminho de Damasco. No versículo 2, e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, olha, ele falou, daquela seita, que quer homens, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. E indo pelo caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele estava perseguindo os cristãos, os verdadeiros cristãos, para ele não era. E aí, chama, quem persegue a igreja, o cristão está perseguindo Cristo, ele diz aqui, ó. E ele diz: quem é, Senhor? Então Paulo, aqui, ele viu que era Cristo o Senhor, aí ele se converteu. Ele disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Irmãos, isso é atitude. Quando a pessoa se arrepende, no momento, então ele deve, não faça a pergunta, mas aí tem que se pôr na mão do Senhor. O que quer que eu faça? Ele disse ao Senhor Jesus, o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que hei de fazer. Então falou para ele: entra na cidade, lá vai explicar tudo. Então aqui nós vemos o ministério de apóstolo Paulo começou por aí, o desejo dele. Que também, o 16, que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra que trabalha. Então o apóstolo Paulo fala: sujeitais, ó, que também vos sujeiteis aos tais. Deixa que Estéfanas e aqueles que estão com eles sejam o que vocês seguem, em vez desses falsos ensinadores que vocês estão seguindo. Larga de seguir os falsos ensinadores e seguem aqueles que estão ensinando o verdadeiro evangelho, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha, porque eles pregam o mesmo evangelho que Paulo pregava. Talvez estão pregando o mesmo evangelho que eu estou pregando, que é o evangelho da cruz, a ressurreição, a morte de Cristo na cruz, a ressurreição de Cristo na tumba. Então vocês seguem esses um. Então o versículo 17: regozijo-me, porém, com a vinda de Estéfanas e Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Eles vinham de Corinto a Paulo em Éfeso. Paulo estava em Éfeso. Então provavelmente significa que ele lamentava de não poder falar com toda a igreja em Corinto, mas estes irmãos que representavam aquela igreja seriam suficientes para satisfazer ele e falar para ele, deixar no momento. Por que o 18? Porque recriaram, quer dizer, recreio, vem a palavra. Eles satisfizeram o apóstolo Paulo, eles agradaram o espírito de Paulo. Eles contentaram o espírito de Paulo, vamos dizer assim. E o vosso reconhecei, pois, aos tais. Paulo está falando: alegra o meu espírito. Deixaram o meu espírito alegre, e com os seus representantes também que estavam com ele. Alegraram também seus espíritos, ficou tudo alegre. É a mesma coisa nós, quando me alegra o meu espírito, o nosso espírito. A igreja deve se alegrar quando recebe uma notícia boa, quando vem um visitante, quando alguém se converte e assim por diante. Para reconhecer, pois, os tais, esses três homens, e que, versículo 2: porque recrearam o meu espírito e o vosso, reconhecei, pois, os tais. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então, marido e esposa, um dos lugares que a igreja reunia para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Então, porque não havia templo, então era na casa deles, naquela época. Porque diz que Roma não permitia que havia, então eles faziam na casa escondida as reuniões. Todos os irmãos vos saúdam, versículo 20. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos.
E hoje o costume é saudar um aperto de mão. Não é errado. Olha, irmãos, ósculo santo, ósculo é beijo santo, que não seja fingido, que não seja para agradar. Mas não é uma lei. Agora, vai beijar homem, homem e mulher, mulher. Se for o beijo, ósculo santo, é para todos, por tudo. Lá na igreja Memorial de Baús tinha, não sei se hoje tem, mas naquele tempo lá eles tinham esse costume. Beijava a mulher, os irmãos beijavam. Eu nunca fiz, isso é meio acanhado para isso, né? Mas beijava as irmãs, beijava os irmãos, é assim. Então quer dizer que tem que ser o ósculo santo. Então, saudação da minha própria mão, de Paulo está falando. Então, se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, olha bem, maldito, se não amar o Senhor Jesus Cristo. Maranata, quer dizer, o Senhor vem, Maranata, o Senhor vem. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então ele está dizendo aqui que olha, que é para amar a Cristo de verdade mesmo. De acordo com aquela cultura da época, né? Então, daquele período, daquele tempo. Então, algum lugar, ósculo santo, outro lugar apertos de mãos, como vem hoje assim. Então a saudação final aqui é: Paulo tinha ditado a carta, pelo jeito de a saudação da minha própria mão de Paulo. Ele tinha ditado a carta e depois escreveu, assinou a carta. Maldito aquele que não ama Cristo, que não segue a Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Seja favorecido pelo Senhor. Aquele que sempre está desejando que você receba a favor que vem de cima, vinha do alto, a graça. Graça quer dizer que é favor, dádiva, que ele está desejando que venha do alto para você, para vocês. Então, todos os que estão em Cristo, que seguem a Cristo, que está no caminho de Cristo, que está debaixo da proteção de Cristo, resultado da nossa fé, da vossa fé. E o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Então Paulo ele inclui aqui em última declaração, porque ele teve que escrever algumas coisas muito fortes na carta para Corinto. Tem a carta que ele não tem em mão, foi 3 cartas que o apóstolo Paulo escreveu para Corinto. Uma não foi, Deus não permitiu que ele tivesse, mas há uma carta que foi extraviada. Então, é isso, irmãos. Então, porque uma grande porta nos abriu. Paulo diz, porque uma porta grande e eficaz se abriu. Então, nós devemos analisar as portas que abrem para nós. E às vezes, nem todas as portas é da vontade de Deus. Você vem, precisa ter cuidado, examinar bem qual é a corrente que vai para o Evangelho. Amém? Então vamos louvar a Deus, que vamos cantar agora, que à noite preparamos para estar à noite. Sérgio Baldo, Mancácia, Zaneto, assistindo. Você estava falando de caridade, de amor aí, de dar, de fazer bom, de vontade. Eu sei de uma história interessante. Né? Pode contar, pode. Quer que grava, deixa, pode falar alto. Não, o cidadão estava no trânsito, né, em Marília, um sol quente. Aí no farol chegou um cidadão vendendo aquelas balinhas, né? Falou que era para ajudar os filhos, estava passando necessidade, né? Aí o motorista falou assim, não quero não, meio grosso, né? Aí tinha uma criança no banco de trás. Aí a criança falou assim, não, essa é a bala que eu gosto. O cidadão que estava vendendo, pegou e deu uma para a criança e falou assim, não, essa não é nada, não. Eu estou dando. Puxa, Isso foi um tapa na cara do meu cidadão. Pode ter essas coisas, você vê, é vergonha. Ele voltou e deu para a criança. Puxa vida. Então primeiro ofereceu para
motorista. O motorista vendido. É, no farol, tá vendendo. Farol. Ah, O motorista falou assim, não quero não. Aí a criança no banco de trás falou, não, essa é a bala que eu gosto. Aí o cara guardou. o cara deu ou não foi? Deu e não comprou não. Deu. Tá vendo? Caridade. Quem não botar, não pode. Uma casa falou amém. Amém. Então vou escolher o livro. Vou sentar aqui e vou escolher. Já li bastante. Né? Quem daquele lá que o mamãe bota 207? Não sei se é esse. Não for teu aqui. Não é isso?